Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moreh Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anussim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã, deste que é o terceiro dia da semana, e hoje faremos a leitura da terceira Aliyá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Korah, é a 38ª porção de nossa bendita Torá, das 54 porções que estudamos ao longo do ano. Hoje estamos nesta semana na 38ª porção. Parashá de Korah, a Parashá desta semana. Hoje estaremos estudando e lendo e fazendo um comentário da terceira Aliyá. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, a toda a comunidade, a todos que têm estado conectados conosco diariamente através do nosso canal Anussim Brasil Criciúma. Sejam todos bem-vindos, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo à casa dos Bnei Anussim. Hoje estamos no dia 16 do mês de junho do ano de 2025 e estamos no calendário judaico, iniciando hoje o quarto mês do calendário civil, ou melhor, calendário religioso, o quarto mês do calendário judaico religioso, que é o mês de Tammuz, e o 10º mês do calendário civil. Então, hoje, iniciando aí um novo mês no calendário judaico, dia 1º de Tammuz. Então, a leitura de hoje da terceira Aliyá, está no capítulo 16 de Bamidbar, Números, capítulo 16, do verso 20 até o capítulo 17, Passuque 8. E eu quero também deixar aqui nossos votos de parabéns, de felicidades, mas ao Tov, a você que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, votos de muitas felicidades. Vamos então à leitura da terceira Aliyá Parashá Korah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe e a Arão, dizendo: Separai-vos do meio desta congregação, e os consumirei com um momento. E atiraram-se sobre seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda criatura, se um homem pecar contra toda a companhia, te indignarás? E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala à congregação, dizendo: Retirai-vos dos arredores da tenda de Korah, Datã e Abirã. E levantou-se Moshe e foi ter com Datã e Abirã, e foram atrás deles os anciãos de Israel, e falou à congregação, dizendo: Retirai-vos logo de junto das tendas desses homens maus, e não toqueis em nada do que é dele, para que não sejais castigados por todos os seus pecados. E retiraram-se, pois, dos arredores da tenda de Korah, Datã e Abirã. E Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada de suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E disse Moshe: Com isto sabereis que o Eterno me enviou a fazer todos estes feitos, e que não os tenho feito de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então não é o Eterno que me enviou. E se criar Deus uma criação inédita e abrir a terra a sua boca,
e os tragar com tudo o que é deles, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que irritaram estes homens ao Eterno. E ao acabar ele de falar todas essas palavras, pendeu-se a terra abaixo deles, e abriu a terra sua boca e tragou-os, e as suas casas, e todos os homens de Cora, e a todos os seus bens. E desceram eles, e tudo que era deles vivos ao abismo, e cobriu-os a terra, e desapareceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor fugiu por causa da voz estrondosa, porque diziam: não suceda que a terra nos trague. E o fogo saiu do Eterno e consumiu os 250 homens que ofereceram o incenso. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: diz a Elazar, filho de Aarão, o sacerdote, que separe os incensários do meio do incêndio e que espalhe o fogo na terra mais adiante, que se tornaram sagrados quanto ao incensário destes pecadores contra as suas próprias almas. Deles se façam lâminas para cobertura do altar de cobre, porquanto nos fizeram chegar diante do Eterno e se tornaram sagrados. E serão por sinal aos filhos de Israel. E tomou Elazar os sacerdotes os incensários de cobre, e ofereceram os que foram queimados, e os converteu em lâminas para a cobertura do altar, para servir como memória aos filhos de Israel, para que não se aproximem homem estranho, que não for da semente de Arão, para queimar o incenso diante do Eterno, para que não seja como Cora e como sua congregação, conforme tinha falado o homem por meio de Moshe, a ele, a Arão. E queimou e queixou-se toda a congregação dos filhos de Israel no outro dia contra Moshe e contra Arão, dizendo: vós causastes a morte do povo do Eterno. E ao congregar-se a assembleia contra Moshe e contra Arão, viraram-se para a tenda da reunião, e eis que a nuvem a cobriu, e apareceu a glória do Eterno, e vieram Moshe e Arão à frente da tenda da reunião. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, Berraio lana tabitohino, Baruch atah Adonai noten hatorá. Leitura da terceira aliá, Parashá Cora. A Parashá Cora é uma parashá que, ao longo de todos os anos, encontramos a leitura de um fato, que aconteceu e que causou a morte de muitos homens, mulheres, que foram destruídos, mortos, tragados pela terra. A leitura nos fala destes 250 homens que ofereceram incenso. Além deles, havia uma grande multidão de pessoas que também Cora havia conquistado para o seu lado, com a ajuda de 2 membros da tribo de Ruben, os irmãos Datã e Abirão. Esses homens, esses 250 príncipes do povo, de acordo com a Torá, foram, na leitura anterior, nós vimos que eles foram, Moshe pediu para que eles trouxessem o incensário e que seriam
Então seria um momento de prova, né? Para saber realmente a quem realmente Deus estava, quem estava do lado, né? Do lado de Deus e quem não estava. Então esses homens que ofereceram o incenso, assim como os filhos de Arão, foram consumidos, foram mortos. E mesmo esses homens já serem decretados pelo Eterno a morte, Moshe se levantou e foi ter com Datã e Abiram, e haviam eles haviam demonstrado, esses homens, abertamente a sua animosidade contra Moshe e o acusando até mesmo de um ser déspota, ou seja, é aquela pessoa que governa, né, ou exerce uma autoridade de forma arbitrária, sem respeitar as leis e os limites. Então foi dessa forma que Moshe foi acusado, né, de ser um homem que era autoritário, que não respeitava as leis. Então, o que Moshe fez, mesmo sendo acusado, mesmo de ser ignorado, né? Moshe ainda foi ter com esses homens para que eles abandonassem tudo aquilo que eles planejavam e não seguissem aquele propósito, mas não deu certo. Mesmo tendo o Eterno decretado, né, o castigo sobre eles, mesmo assim, Moshe não perdeu a esperança, né, de que seus inimigos se arrependessem. Mas o que vimos nessa rebelião foi a morte de muitos judeus, de forma que tiveram uma morte trágica, né? Não tiveram um sepultamento digno e foram, segundo a Torá, foram tragados pela terra. Então, tudo isso causado pela rebelião, né? Que é um pecado da rebelião. E então todos esses foram destruídos. Então a Torá, ela nos ensina, né, de maneira a respeitar a liderança, porque acima da liderança está Deus. Assim como o Eterno, que ele estava acima de Moshe, mas o Eterno agindo de forma por meio da justiça, porque ainda que Moshe foi acusado, sofreu todas aquelas acusações, sendo considerado um líder que não respeitava a lei, mas o juiz, o Eterno, estava ali julgando todas aquelas pessoas que haviam se levantado contra Moshe. Então, Moshe, diante de todas as acusações, foi inocentado. Por quê? Porque eram falsas acusações, eram mentirosas. Um grupo de pessoas que se levantou contra Moshe com acusações que não eram verdadeiras e que quem julgou foi o próprio Deus.
o juiz foi o Eterno, e ele julgou essa causa, claro, de maneira justa, né? Então, é isso. Nós temos que fazer a nossa parte, cumprir a nossa parte, fazer aquilo que cabe a nós fazer, e quando alguém se levantar contra nós, nós colocamos na mão do Eterno, né? Para que Hashem, nosso Deus, possa ser o juiz também, porque o Eterno é justo para com aquele que é justo. Então, se o líder é justo, Deus vai em favor dele, mas se o líder também for um homem injusto, Deus também vai puni-lo, né? Então, Deus faz a justiça verdadeira. De maneira, então, que esses homens que se levantaram contra Moshe e contra a liderança do povo sofreram as consequências. Por quê? Porque as suas acusações não eram verdadeiras. É isso. Vamos então seguindo, né, com a leitura das demais aliote, e quero aqui rogar a Hashem, nosso Deus, por todos os nossos amigos, todos os internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam. Boker Tov. Muito bom dia a todos. Shalom, shalom.